No Dia Mundial da Alimentação, o Brasil recebe uma ótima notícia. O país foi considerado um exemplo no combate à fome por uma ONG internacional que avaliou os programas sociais de 50 países. Entre as nações em desenvolvimento, o Brasil está em primeiro lugar, à frente da China, que também mereceu elogios, e da Índia, que foi duramente criticada. O relatório da ONG ActionAid diz que o governo brasileiro provou que é possível combater a fome quando se tem recursos e vontade política. O texto elogia nominalmente o presidente Lula pelos resultados atingidos. A ONG avalia que os programas Fome Zero e Bolsa Família melhoraram o acesso à alimentação através da transferência de renda e da criação de cozinhas comunitárias e bancos de comida. Segundo o documento, o Fome Zero atingiu 44 milhões de brasileiros e ajudou a reduzir a subnutrição infantil em 73%. Apesar de colocar o Brasil em posição exemplar, a ONG adverte que o país ainda precisa incluir os trabalhadores sem terra e os pequenos agricultores nos programas sociais de alimentação. O ranking elaborado pela ActionAid levou em conta os programas de combate à fome de 50 países. O Brasil lidera a lista das 29 nações em desenvolvimento, seguido por China, Gana, Vietnã e Malawi. As piores colocações estão Haiti, Burundi e República Democrática do Congo. Entre os desenvolvidos, Luxemburgo, Finlândia e Irlanda estão no topo da lista. E Japão, Estados Unidos e Nova Zelândia são os mais criticados. Foi neste Dia Mundial da Alimentação, nós vamos conversar agora aqui com a coordenadora executiva da ONG ActionAid no Brasil, Rosana Heringer. Muito obrigado pela sua presença, uma boa tarde. Boa tarde. Bom, é uma boa notícia, né? Mas o Brasil ainda tem muitos desafios. Exatamente. Nós estamos, tem uma informação aqui, o Brasil é o 9º no ranking mundial de pessoas com fome, segundo os dados da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. O que a gente precisa fazer de mais importante, efetivamente, a partir de agora, para conseguir sair dessa lista? Na verdade, o estudo demonstra isso, que apesar dos avanços que a gente teve nesses últimos anos, com as políticas sociais e outras políticas de proteção à agricultura familiar, a gente ainda tem muito a avançar. A principal tema que precisa ainda ter um avanço maior é a questão do apoio à agricultura familiar no Brasil, porque a agricultura familiar é responsável pela maior parte da produção de alimentos no país, cerca de 75% dos alimentos são produzidos por pequenos agricultores, e esses pequenos agricultores, na verdade, detêm apenas 25% das terras. Então, a gente continua com esse quadro da concentração de terras, que prejudica, portanto, uma maior expansão da produção de alimentos. Quer dizer, passa, portanto, no investimento que deve ser maciço na agricultura familiar. Exato. E a gente tem feito isso ao longo A gente tem dos anos? feito, o Brasil tem, desde a década de 90, programas importantes, como o próprio PRONAF, que é o programa de crédito para a agricultura familiar. Tem um programa de aquisição de alimentos, que começou no atual governo, que faz uma compra direta de produtos de pequenos agricultores para distribuição em órgãos públicos, como creches e escolas. Então, esses programas são apontados no relatório como avanços. Porém, eles ainda não cobrem a totalidade dos pequenos agricultores, e a gente ainda tem esse quadro de uma grande população sem terra, né? E isso faz com que os efeitos ainda não sejam suficientes para o Brasil sair da lista. Agora, Rosana, eu comecei perguntando sobre os desafios, né? Que são geralmente enormes, e é um caminho ainda chato para a gente percorrer, mas a gente vai conseguir. E me esqueci de valorizar o que a ONG, de fato, enalteceu nessa pesquisa, né? A reportagem mostrou, mas a gente podia esmiuçar isso um pouco mais aqui agora. Quer dizer, o investimento em programas sociais, de fato, repercute bem, não é? Por exemplo, Fome Zero, Bolsa Família. Quer dizer, a saída passa por isso. Quer dizer, o povo precisa realmente de dinheiro e de estrutura para conseguir. Na verdade, tem que ser uma combinação das duas coisas, né? Os programas sociais, como o Bolsa Família, eles fazem esse apoio imediato, essa solução para que se possa avançar, que as pessoas tenham pelo menos o mínimo para sobreviver e para ter uma alimentação adequada. Porém, existem pesquisas mostrando que o que se gasta, por exemplo, com quem recebe Bolsa Família, gasta também em remédios, por exemplo. Tem que gastar em outras atividades, em outros bens para o seu consumo, para a sua sobrevivência. Então, se a gente melhorar a política social de educação de saúde, e isso complementando é que vai garantir realmente que as pessoas saiam da situação de pobreza e de insegurança alimentar. Quer dizer, o que vocês defendem é que esse dinheiro seja usado especificamente para um fim apenas, né?
Não para comprar o... Claro que também é importante que a pessoa, evidentemente, compre o remédio. Se ela precisa, ela tem que comprar. Mas se o governo tem uma política de distribuição de remédios também, uma boa política de saúde, a pessoa não vai precisar gastar um dinheiro que é destinado à sua sobrevivência, à compra de alimentos, também para outras despesas, como seja material escolar, seja remédios, etc. Então, a combinação dessas políticas, eu acho que é o próximo passo que o Brasil tem que dar. Agora, Rosana, a ONG Action Aid vai fazer hoje uma manifestação bem-humorada? Isso. Como é que vai ser? A gente vai fazer um barulho contra a fome, 1 minuto de barulho contra a fome. A gente vai fazer ações em casas noturnas aqui do Rio de Janeiro, mas a gente gostaria de convidar também os ouvintes, a audiência, para acessar o site em que chamado vencerapobreza.org, vencerapobrezaJuntos.org.br. Vencer a pobreza? VencerapobrezaJuntos.org.br, tudo junto, né? Para que se manifestem virtualmente e enviem para os nossos congressistas uma mensagem solicitando a aprovação de uma medida muito importante que o Brasil precisa adotar, que é uma emenda constitucional que garanta o direito à alimentação na Constituição brasileira. Porque, incrivelmente, o Brasil não tem o direito à alimentação garantido. E apenas 20 países do mundo têm esse direito garantido Não é um direito constitucionalmente. Constitucional Não nosso? é ainda. Então, a gente está com essa votação no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados. A qualquer momento ela vai ser votada. Esperamos que seja votada ainda esse ano. E a gente gostaria que todos que estão nos assistindo entrem no site vencerapobrezaJuntos.org.br e se manifestem pela aprovação imediata, que seria uma sinalização muito importante do Brasil para continuar nesse avanço pelo direito à alimentação. Exercer o nosso papel de cidadão, porque a sociedade precisa também interferir nisso. Exatamente. Né? Eu conversei aqui com a coordenadora executiva da ONG Action Aid no Brasil, Rosana Hering, muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Vamos fazer barulho hoje para a gente lembrar dessa data. Boa tarde. Boa tarde.